Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim, a nossa palestra de sábado. Vendo que o pessoal está animado, apesar das confusões do link. Só pedir desculpas a todos por conta dessas confusões que o Facebook tem aprontado. Houve um erro na hora de agendamento, aí depois houve um outro problema na hora de corrigir, simplesmente o Facebook não corrigiu, e infelizmente isso acontece, porque está havendo um problema entre o StreamYard e o Facebook. Espero que eles se resolvam, porque afinal não temos nada com isso. Eles que se resolvam para lá, e a gente continua aqui nas ondas da Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim pelo Facebook, da melhor maneira possível. Então hoje nós temos Eni Sattler, lá de Petrópolis, só lembrando aqui, do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. E eu tenho esse título intrigante, né? Ou seja, um título que vai fazer a gente pensar bastante. Era um sábado. Então, enquanto as pessoas esperam outras coisas sábado à noite, nós temos no sábado à noite uma palestra espírita que realmente vai fazer a gente pensar um pouco melhor sobre as nossas existências. Então, saudar Inês Joaquina, Sônia Forec, Daya Leque, Silveira, Márcia Leal, Mauro Pomar, Vânia Fernandes Amaral, Ilciane Ronaldo, Verônica Rotti, Cláudia Serenário, Kátia Jalque, Carlos Carracena, Lucimara Gomes, Carmen Marques, Sônia Cunha, Wélia Guilherme de Mello e Malu Carvalho. E aí, para a gente começar, a gente vai ler uma mensagem de Joana de Ângeles, chamada Saúde, de um livro que certamente quem não leu vai querer ler, que se chama Episódios Diários. Estás mergulhado psiquicamente na mente universal e divina. Segundo a diretriz ética do equilíbrio e da ordem que fluem e refluem em toda parte, respiras em clima de saúde e de paz. Quando te desconectas do complexo mantenedor da harmonia que te envolve, desconcertam-se as peças da maquinaria física, face às vibrações violentas da mente, favorecendo a instalação das doenças. A enfermidade geralmente procede do ser espiritual, resultante do seu passado, que encontra ressonância no psiquismo atual, gerando o campo propício à instalação da desordem. Durante o dia, muitos fatores conspiram contra a tua harmonia mental, não te cabendo agasalhá-los. Resolve assim cada situação com calma e segurança, não guardando resíduos mentais negativos. Fato consumado, mente liberada, em programação de novo cometimento superior. A tua saúde depende sempre do teu comportamento moral e espiritual. E não obstante, se a enfermidade encontrar guarida no teu organismo, recorre à oração e resgata a tua dívida com alegria pelo pleno processo de libertação total. Então agora vamos elevar nossos pensamentos, vamos pensar em nosso amado Mestre Jesus, Divino Mestre, querido amigo, que nos orienta sempre para o amor, para a paz e para a fraternidade. Gratidão, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome, a fim de podermos escutar as Tuas palavras, refletir sobre elas, debatê-las e encontrar maneiras de colocá-las em prática no nosso cotidiano. Agradecemos a presença de todos nesse momento de casa espírita expandida, em que esses fluidos invadem os nossos lares, trazendo todos os benefícios de como estivéssemos na casa espírita, como ela existe fisicamente. Espiritualmente ela se expande e todos nós, encarnados e desencarnados, nos colocamos à disposição agora para o estudo e para uma abertura de ideias positivas que vão nos ajudar a levar com mais segurança, com mais harmonia e conexão contigo, Pai, os desafios das nossas vidas diárias. Pedimos também uma bênção e um envolvimento especial para a nossa querida Enir, para que ela possa realizar esse estudo conforme ela planejou, tão bem embasado para nós aqui da Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim. E assim, pedimos autorização para darmos início à reunião da noite de hoje.
que assim seja. Então, com vocês, Eni Sattler. Boa noite a todos. Inicialmente, eu agradeço o convite e a oportunidade de trabalho, né? O nosso tema dessa noite era um sábado e hoje é um sábado, mas vamos ver do que se trata esse tema que talvez deve ter causado em muitos a curiosidade. Essa passagem, esse tema era um sábado, nós vamos encontrá-lo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo de 10 a 17. E a nossa conversa justamente vai ser essa passagem onde nós vamos fazer juntos uma série de reflexões nessa noite. Diz assim a passagem de Lucas: E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia, de modo algum, endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar, neste, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. É importante a gente explicar um pouco algumas colocações dessa passagem. Jesus estava então na sinagoga ensinando, e eis que então entra uma mulher que há 18 anos, ela está enferma, e esta enfermidade, conforme o próprio evangelista Lucas, ela está relacionada a um processo de obsessão nos dizeres hoje do século XXI, que nós sabíamos que naquela época não tinha essa terminologia. E lá então, naquele instante, o príncipe da sinagoga, é importante entender que príncipe da sinagoga é o chefe da sinagoga, que nesse caso é um fariseu que tem por finalidade a administração ali daquela localidade, de interpretar as leis, bem como organizar e zelar por todos aqueles judeus que ali se encontram e, ao mesmo tempo, estabelecer as regras e os funcionamentos do culto naquele templo. Então, ele estava ali e ele repreende Jesus. Repreende Jesus porque Jesus estava, naquele instante, curando uma mulher de uma enfermidade que a gente vê que é de origem espiritual, justamente num dia de sábado. Os assuntos ou os ensinamentos que nós vamos poder juntos aqui essa noite fazermos uma reflexão, ele vai girar em torno, primeiramente, da questão do sábado, porque ele é o terceiro mandamento do Decálogo. Nós vamos estar enfocando também, ainda que rapidamente, a questão do sofrimento e de uma forma um pouco mais abrangente, eu espero nós conversarmos essa noite sobre as questões da obsessão. Então, nós temos 3 enfoques para conversarmos. Primeiramente, essa mulher, essa enfermidade, como a gente viu, ela é de origem espiritual. Ela tem uma origem que ela está sofrendo aquele processo orgânico por uma interferência bem significativa de uma entidade espiritual que naquela época era denominada por Satanás.
né? Pelo menos a tradução do Evangelho assim coloca. Mas nós sabemos que é a intervenção de um espírito de uma hierarquia inferior, que está atrapalhando, que está promovendo ou ajudando na promoção dessa enfermidade desta mulher. Então a gente já vai vendo que as obsessões, como muitas vezes as pessoas perguntam para nós, se as obsessões elas podem culminar num processo de enfermidade física. Sim, as obsessões elas podem causar distonias, tanto físicas quanto emocionais e psíquicas. Neste caso aqui, nós vamos observar que ela está promovendo uma distonia no físico desta mulher. E é sobre isso que nós vamos também dar uma ênfase maior esta noite. No Livro dos Espíritos, na pergunta, lá bem já quase chegando no final do Livro dos Espíritos, pergunta 1004, Allan Kardec, ele pergunta assim para os espíritos: em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? E aí essa resposta é dada pelo espírito São Luís, que responde assim: no tempo necessário que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam a natureza. É interessante a gente avaliar e refletir sobre essa resposta do Espírito São Luís, é que, primeiramente, ele vai falar que o tempo que os sofrimentos, as nossas provas vão durar, eles vão depender da nossa melhora. Então, ele já coloca a cura de um processo de sofrimento, não importando se esse processo de sofrimento ele está voltado para o mundo físico ou se ele está voltado para o mundo emocional, mas ele vai depender de cada um de nós, vai depender da nossa melhora interna. Ou seja, para nós nos melhorarmos, nós temos que primeiro nos autoconhecermos, porque ninguém nesse mundo pode melhorar aquilo que desconhece que tem dentro de si. Então, para eu melhorar uma situação ruim dentro de mim, eu preciso primeiramente detectar que eu tenho, para depois, num segundo momento, eu poder transformar e transmutar esse vício numa virtude. Então, isso já vai levando a gente a uma série de reflexões. E ele vai falando também que os sofrimentos, eles têm, por finalidade, um despertamento, porque ele fala da purificação do espírito. Então, o sofrimento é um dos mecanismos que podem ser utilizados para promoverem a nossa evolução espiritual. Mas, como eu disse, não é único, dois. Hoje nós temos uma condição de compreensão mais dilatada e nós sabemos que há 2 mecanismos que podem regular o nosso processo evolutivo. Um é a dor e a outra é o amor. E cabe para tal tão somente uma escolha nossa, escolher evoluir pela dor, pela presença ou pela visita dessa dor, ou escolhermos evoluir pelo amor. Cabe a nós hoje, porque temos um livre-arbítrio e podemos fazer essa escolha com consciência. E ao mesmo tempo, então, ele vai dizer que à medida em que esse sofrimento ele nos sensibiliza, ele vai nos facultando a oportunidade, por ele estar nos sensibilizando, de nós enxergarmos outros horizontes. Que outros horizontes são esses? São horizontes externos? Não, são primordialmente horizontes internos. Quem eu sou em realidade? Então é claro que para todo esse processo se operar dentro de nós, vai requerer uma grande coragem, porque para olhar para dentro de si mesmo e enxergarmos em verdade aquilo que somos, requer uma grande dose de coragem e em seguida
uma dose imensa de perseverança, porque só a perseverança vai fazer com que verdadeiramente nós possamos transformar os nossos vícios em virtude. Muito bem. A outra questão é a questão, portanto, do sábado, que a gente viu que é o terceiro mandamento do Decálogo, que está dizendo lá que nós devemos, santificar o dia de sábado. E aí a primeira pergunta que nós poderíamos estar fazendo, já que nós sabemos que a primeira revelação veio por Moisés e que tudo que se encontra no Pentateuco de Moisés é dividido em dois grandes blocos: as leis de Deus verdadeiramente e as leis civis, ou as leis formais, as leis que regulam aquela coletividade, aquele país, aqueles habitantes. E a gente pergunta assim, mas o Decálogo faz parte das leis de Deus, aquilo que a traço e ferrugem não corrompem, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de fato, o tempo não vai consumir nem vai modificar. E Jesus não disse que ele não vinha destruir ou derrogar as leis e os profetas? Como ele está, então, curando num dia de sábado, se o terceiro mandamento diz que a gente deve santificar, guardar o dia de sábado? A grande verdade aí é que Jesus realmente, ele não veio, em momento nenhum, ele não veio revogar, ele não veio derrogar, ele não veio destruir as leis e os profetas. Mas ele vinha com toda a sua sabedoria, porque nós sabemos que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, é um espírito puro, é um espírito crístico. Ele vinha aprofundar e abranger mais essas leis. Então, o que ele pretendia ali, fazendo aquela cura num dia de sábado, não era derrogar, mas era mostrar para aqueles fariseus que eles precisavam extrair da letra, tirar da letra o espírito, que eles precisavam parar naquele instante de viver dos formalismos, do formalismo. Porque o sábado, conforme Jesus mesmo havia dito numa outra passagem, que é de Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6, que o sábado foi feito para o homem, não um homem para sábado. Então, o que ele queria mostrar é que o dia de sábado, ele deveria ser resguardado no sentido e na direção de nós termos um dia para o descanso do corpo físico e aproveitarmos esse momento de descanso, esse momento em que nós nos afastávamos um pouco mais dos trabalhos físicos, dos trabalhos da vida diária, do cotidiano, aproveitarmos esse afastamento para refletirmos um pouco mais as leis de Deus. O que vai ao encontro da pergunta 683 do Livro dos Espíritos, a qual Allan Kardec pergunta qual o limite do trabalho. E a resposta da espiritualidade maior é o das forças, mostrando que nós precisamos respeitar esse corpo físico. Nós sabemos que nós temos que cuidar do corpo e do espírito. Porque um dia, quando nós partirmos dessa dimensão para a dimensão real, para a nossa casa, que é o mundo espiritual, a dimensão espiritual, nós teremos que dar conta desse corpo físico. Então ele precisa de descanso. Então o que Jesus estava tentando mostrar para eles era isso, que nós temos que reservar esse dia para o descanso do corpo físico, para o refazimento do corpo físico. É bem verdade, mas isso não nos isenta de praticarmos a caridade, de ajudarmos. Até porque isso está em ressonância, em consonância com as leis de Deus. Porque no sábado também, como Jesus disse, você não abre a manjedoura, não solta os animais e não conduz os animais para beberem água, para se alimentarem no pasto. Isso é trabalho. Então, por que no dia de sábado, que é um dia que que é destinado para o descanso do corpo físico e para a reflexão dos ensinamentos de Deus, por que você não vai amparar, ajudar aquele que se encontra em dor? Isso faz parte das leis, da lei de caridade, da lei de amor, ajudar o próximo. Então Jesus curou justamente no sábado
para que nós pudéssemos quebrar esse paradigma, mostrando que todo dia era dia de praticar o bem, que não tinha exceção. Ser bom, fazer o bem, praticar as leis de Deus, não tinha dia e nem tem hora. Todos os dias é dia de ajudar aquele que está caído na beira da estrada. Todo dia é dia de amparar aquele que está em perigo, que está em momento de dificuldade. Então ele vinha dar uma abrangência maior a esse terceiro mandamento, para que as pessoas saíssem da superfície, saíssem daquela formalidade, saíssem daquela interpretação tão somente das letras, mas mergulhassem no sentido verdadeiro que veio aquele ensinamento, aquele mandamento. Até porque, quando ele foi feito, nós sabíamos que o trabalho não tinha limite, havia escravidão. Então, também era um alerta que agora as pessoas tinham que abrir, ampliar os seus horizontes e olhar que todos os dias era dia de servir ao Senhor. Então, no sábado, é claro que Jesus curou no sábado para justamente quebrar aqueles paradigmas, chamar a atenção daqueles doutores da lei, daqueles chefes das sinagogas, que eles precisavam mergulhar com mais profundidade nas leis de Deus em verdade. E aí, então, nós vamos observar uma particularidade muito interessante que foi colocada pelo Evangelho de Lucas, nessa passagem, no último versículo, que é o número 17, e diz assim, termina Lucas assim com essa passagem, e dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Ora, veja bem, por que aqueles homens se envergonharam? A gente só se envergonha quando a gente tem uma consciência manchada pela culpa. Ou quando a gente tem uma consciência desperta para a realidade, mas a gente está vivendo outro sentido disso. A gente está vivendo apenas a formalidade, não a realidade. Então Jesus, naquele instante ali, porque ele mostra que as pessoas ficaram envergonhadas porque, em verdade, eles já sabiam de tudo isso. Que ser bom e agradar a Deus e servir a Deus, deveria ser feito isso todos os dias. Mas por que eles mantinham o povo naquela crença de que esse mandamento dizia respeito a tão somente não trabalhar, ficar paralisado, ficar em casa sentado, que não podia fazer nada? Porque era uma forma de manipular aquele povo. Quanto menos um povo reflete, quanto menos um povo pensa, mais fácil é de manipular aquele povo. Então eles ficaram envergonhados porque no fundo, eles sabiam o real significado desse mandamento. Só que eles estavam voltados para as manipulações, não para a realidade. Por isso que Jesus chama eles verbalmente de hipócritas e eles não se defendem. E essa passagem também que mostra que eles ficaram envergonhados, é uma passagem que nos leva à reflexão que é mais fácil curar uma mulher que está com um problema de uma obsessão do que curar a hipocrisia daquelas pessoas. Porque a hipocrisia, ela é obstinada. A hipocrisia, ela nasce do orgulho. E aquele povo era muito orgulhoso. Nós sabemos, pelos dizeres, pelas narrativas de Emmanuel, principalmente na obra O Consolador, quando vai falar das 4 grandes civilizações. Quando fala do povo judeu, uma das dificuldades que esse povo, que essa raça tinha, é que eles eram um povo profundamente orgulhosos. Então, eles ficam envergonhados porque, em verdade, Jesus coloca a descoberto a sua hipocrisia, deixa a descoberto justamente a manipulação deles e o orgulho deles em relação àquilo ali tudo que estava sendo ocorrido. Essa passagem da mulher curvada, na qual nosso Senhor Jesus Cristo cura esta mulher, ela foi trabalhada por Allan Kardec na obra A Gênese, capítulo 15, intitulado Os Milagres do Evangelho. E lá então Allan Kardec fala para nós, nos esclarece que desde todos os tempos, muitas enfermidades
eram qualificadas como vindas ou como oriundas ou como tendo como causa a perturbação, a influência de entidades espirituais. E que muitas vezes até se confundiam as patologias com obsessões. O que ainda ocorre até nos dias de hoje. Muitas moléstias são confundidas com obsessões, como muitas moléstias, na verdade, não são físicas, mas sim produtos de obsessão. Ainda hoje, andamos às voltas com esses assuntos. E Kardec lá, então, trabalha com essa questão da influência obsessiva, produzindo nas pessoas os mais diferentes tipos de enfermidades. No Evangelho segundo o Espiritismo, também de Kardec, capítulo 28, no item de número 81, Kardec dá uma definição para nós do que é uma obsessão e que nós vamos aqui ler textualmente. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau, vou sublinhar aqui para vocês virtualmente, espírito mau, exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, a gente já, nessa definição, a gente já vai abrir um outro leque de reflexões. A obsessão se dá pela ação persistente de um espírito mau. Espírito mau. Uma outra reflexão que nós podemos fazer é que ela vai de uma influência moral sem sinais exteriores até a perturbação completa do organismo, então, e das faculdades mentais. A gente já vai vendo que a obsessão que esta mulher passava ou sofria não era uma obsessão simples, era uma obsessão um pouco mais adiantada, que nós vamos ver daqui para frente. Eu chamei para vocês atenção, aí dizendo que eu estava sublinhando virtualmente, que a obsessão era a ação de espíritos maus, uma ação persistente de espíritos maus. Nós vamos saber, através da obra básica do Livro dos Espíritos, a partir da questão de número 100, que nós somos, os espíritos, eles são classificados, divididos em 3 ordens. Há dos espíritos imperfeitos, há dos espíritos bons e há dos espíritos puros. Espíritos imperfeitos, ele representa a grande maioria de nós, não vou dizer todos, mas a grande maioria dos espíritos que estão reencarnados no planeta Terra. É claro que aqui as encarnações são heterogêneas. A grande maioria é composta de espíritos imperfeitos, mas também temos aqui as visitas das reencarnações dos bons espíritos e podemos até ter dos espíritos puros. Um exemplo clássico que nós damos de reencarnação de espíritos puros é Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos também pela revista espírita, que agora eu não me recordo o mês e o ano, mas nós sabemos que também Maria, mãe de Jesus, era um espírito puro. Então a gente tem essa notícia lá, pelas obras de Kardec. Se é a ação de um espírito mau, é um espírito que ainda predomina o mal. Então, a obsessão, ela ocorre entre espíritos imperfeitos. É isso que eu quero chamar a atenção. Porque, às vezes, as pessoas nos perguntam em aula se os bons espíritos podem nos obsidiar. Eu falo assim, gente, não tem condições. Conforme o próprio nome diz, a própria classificação e ordem diz, eles são bons espíritos. Então, há uma predominância deles do bem. Então, é claro que eles não são maus, porque a própria definição já diz que é bom. Então, é claro que os bons espíritos, eles não podem nos obsidiar e nem desejam, porque já predomina o bem neles e eles, então, respeitam as leis de Deus, a lei de liberdade na qual todos nós estamos inseridos e é por isso que nós temos o livre-arbítrio. Então, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, não há obsessão entre espíritos bons, só há obsessão entre os espíritos imperfeitos. Olha que isso já dá bastante reflexão para todos nós, né? Só há a obsessão entre a categoria dos espíritos
imperfeitos. Então, se eu conseguir evoluir e chegar a bons espíritos, não sofrerei obsessão? Não, você não vai sofrer obsessão. E espíritos bons também não obsidiam quem quer que seja. Nem tampouco eles vão obsidiar aos espíritos imperfeitos, porque eles já vivem com mais intensidade e lucidez as leis de Deus. Então, eles respeitam o livre-arbítrio. Eles respeitam os nossos direitos. Então, só há obsessão entre os espíritos da categoria da ordem de espíritos imperfeitos. A gente viu que obsessões têm gradações. Obsessões simples, temos a obsessão fascinação, subjugação física e moral, e ainda temos a possessão. Foi trabalhado as 3 primeiras com bastante propriedade no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, e a possessão, então, Allan Kardec trabalhou com essa questão nas revistas espíritas e depois, posteriormente, em A Gênese, onde ele vai dar um esclarecimento mais aprofundado do que seja a questão da possessão para todos nós. Vamos lá à obsessão simples. A obsessão simples, ela é como o próprio nome diz, é uma influência que a gente está sofrendo. Quem é passível dessa influência de um espírito? Todos nós. Aí você vai falar, não é possível, todos nós? Sim. Nós vamos buscar uma referência, uma ressonância na questão 459 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta, influem os espíritos em nossa vida? Aí a resposta, muito mais do que imaginais, a ponto de muitas vezes os espíritos dirigirem a sua vida. Então, na obsessão simples, é uma simples influência que a gente está passando. Às vezes, por causa de um pensamento, de uma ideia fixa que a gente tem, a gente acaba se tornando presa desta influência. Mas, nesse momento, nós estamos ainda em perfeita condição de detectar, estamos em posse da nossa consciência, podemos perceber esta influência desses espíritos. Vamos dar alguns exemplos? Exemplos de coisas corriqueiras, mas que podem acontecer. Às vezes é aquele motorista que não lembra onde deixou a chave do carro. Às vezes é a gente que esquece a chave do carro. Mas, Eni, toda vez que eu esqueço a chave do carro, por exemplo, é uma influência dos espíritos? Não. Mas quando isso se torna uma coisa constante na nossa vida, toda vez que a gente vai sair, a gente fica assim, gente, de novo, não sei onde que eu coloquei a minha chave do carro, não sei. Fica naquela paranoia, novamente, não sei. Isso a gente já pode ver que provavelmente, se isso está acontecendo uma inconstância na nossa vida, é uma influência. Então, fique antenado, procure ver o que está errado, faça uma prece. Quando é uma coisa esporádica, não. Foi uma desatenção da nossa parte. Agora, quando é uma coisa que acontece sempre, com muita frequência, pode ser uma influência. É a dona de casa que não sabe se colocou tempero na comida, que não sabe se fechou a casa. Sabe aquelas pessoas que quando deitam na cama assim, agora eu vou dormir, mas aí fica assim, será que eu fechei o clique do gás? Aí levanta, vai lá ver. Aí quando deita de novo na cama, será que eu fechei os basculhantes? Aí levanta de novo. Aí deita, meu Deus, será que eu fechei a porta direitinho? Aí lembra. Quando essas coisas começam a acontecer com frequência, com certeza é um espírito que está ali nos influenciando, mas ainda é uma influência fácil da gente se desembaraçar. Como é que a gente faz? As pessoas me perguntam, eu falo assim, foca. Não há como ser obsidiado se você está no presente, no aqui e agora. A gente só fica obsidiado quando a gente está voltado para o passado, quando a gente está voltado para o futuro, ou seja, quando a gente está muito ansioso. Então a gente está fora do presente, então a gente se torna uma presa fácil. Agora, quando a gente está no aqui e agora, a gente está centrado, a gente está no momento em que podemos atuar como espíritos imortais que somos em realidade. Então, não há como ser obsidiado se você está antenado nas coisas. Eu estou aqui fazendo palestra, eu estou na palestra. Eu estou assistindo na palestra, eu estou assistindo. Eu não vou pensar que eu tenho roupa para lavar, eu não vou pensar que eu tenho pia para lavar a louça. Então, é ficar aqui, antenado, no aqui e agora. Você tá fazendo, o que você está fazendo, você está mergulhado, você não está voando, seu pensamento não está voando por aí, sem rumo, sem direção. Então são essas pequenas coisas, são mudanças bruscas de comportamento. Eu estava tão bem e agora eu estou tão irritada. Aí você olha assim, mas eu estou irritada com o quê? Aí você vai olhar,
Mas isso aqui, mas isso aqui nem tem motivo para eu ficar irritado, por que eu estou irritada, né? E aí a gente começa a ver que a gente está ficando mal-humorado com coisas, às vezes, que não tem uma significação muito grande, não tem um grande sentido. Ou então você está muito alegre e, de repente, você cai numa profunda tristeza e quando você vai olhar, você vai falar assim, mas, gente, por que eu estou tão triste assim? Não tenho razão, minha vida não está ruim a ponto de eu estar com tristeza. Eu tenho uns probleminhas aqui e ali, mas fazem parte do meu cotidiano. São essas mudanças, às vezes, muito bruscas de comportamentos que a gente vai poder, às vezes, observar a interferência das entidades espirituais. Então, são coisas para a gente ficar assim, focado, porque no início é uma simples influência que a gente pode se desvencilhar dela em questões de tempos, de minutos, que a gente pode sair daquela sintonia, voltar por aqui agora, acabou. Mas se a gente não trata, como todo problema que a gente deixa para lá, ele que era pequeno, ele vai se tornar uma coisa imensa. E aí Allan Kardec vai continuar, ele vai falar que a gradação da obsessão, se ela não parar por ali, ela pode se tornar uma fascinação. E aí, lá no livro dos Médiuns, capítulo 23, ele define o que é a fascinação. Ele diz assim, a fascinação tem consequências mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento da pessoa ou do médium, que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. Olha, essa palavra eu quero que vocês sublinhem, paralisa o raciocínio, relativamente às situações da vida ou às comunicações, se ele for médium. A pessoa ou o médium fascinado não acredita que esteja sendo enganado. Ele não acredita que ele está sendo enganado, ou que ele esteja passando por um engano, por um espírito. Ele acredita que não, que aquilo que está acontecendo ali é fato, é verdade. Ele não consegue enxergar os absurdos que ele já está vivendo, os absurdos das ideias que ele já está vivendo, ele não consegue ver. Por quê? Porque há uma paralisação da razão. Então, se você paralisa a razão, você não reflete, você não consegue separar o joio do trigo. Você está falando, nossa, mas isso é muito sério. Sim, mas o processo começa simples e depois é que ele vai tomar proporções. Então, se aquilo que era uma influência eu não tratei, daqui a pouco eu começo a ter um distanciamento da minha faculdade de raciocinar. Eu começo a perdê-la, eu começo a paralisar dentro de mim. Aí, nesse caso, nesse momento, a gente vai ver que ali já há uma persistência, já há uma indução telepática do obsessor em cima da mente do obsidiado. E aí sim, nós vamos ver que aí começa, por essa ação persistente, já começa a surgir as primeiras repercussões no corpo físico, que se não for tratado, essa obsessão, ela poderá, dentro de um tempo muito breve, culminar numa patologia física ou mental, ou uma distonia psíquica qualquer, se ela não for tratada ali. Porque ali já está tendo uma indução telepática muito significativa do espírito em cima da mente daquela pessoa. Então já é aquela pessoa que já não quer mais ouvir a opinião dos outros, ela acha que ela está sempre certa, e não, eu não vou dar mais atenção, eu vou me afastar das pessoas, porque as pessoas vivem dizendo que eu sou assim, eu sou assado, mas eu não sou isso, eu não sou nada disso, e aí a pessoa cada vez mais ela vai se afastando porque ela não quer ouvir críticas. Olha aí, toda vez que a gente não aceita críticas, já é um momento de alerta na nossa vida, porque claro que, né, nós fazemos coisas erradas, então por que não absorvermos a crítica como aquela palavra que poderá me libertar de um erro? Por que eu não posso ver a crítica de uma outra forma? Né? Então já é aquela pessoa que começa a querer se apartar, se afastar das pessoas, não quer mais estar no agrupamento, não quer mais dar ouvido, tudo que as pessoas falam, ela abstrai, ela não dá atenção, ela começa a dizer que ninguém entende ela, que coitada, tá vendo? Por isso que ela está passando por tudo isso, porque ninguém compreende, ela já começa a se colocar num estado de vitimização. E aí que vai engajar o processo da paralisia da razão. Aí já é uma coisa muito séria. A outra forma é uma subjugação, que é mais grave ainda. Kardec define assim, a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade. Ó, antes paralisou a razão, agora está paralisando a vontade. Opa, está ganhando proporções.
eu já não consigo mais separar o joio do trigo e agora eu não consigo mais ter forças para sair daquele processo por mim, tão somente por mim mesma. É claro que a gente sempre vai ter vontade, dentro de si, algum grau de vontade, porque ao nosso livre-arbítrio ninguém pode roubar 100%. Até porque a gente não tem livre-arbítrio 100% e nem tem falta de livre-arbítrio 100%. É da lei de Deus. Mas aí começa a ficar a vontade enfraquecida, a gente começa a se entregar a todo aquele processo. Então diz ali que a paralisia da vontade, e aí eles dizem que nesse momento o espírito obsessor passa a agir com muito mais força e de uma forma muito mais fácil. E Kardec ainda separa essa subjugação, dizendo que ela se apresenta de duas formas. Uma subjugação moral ou psíquica, que é um constrangimento, que a pessoa fica constrangida a tomar resoluções, muitas vezes são situações absurdas, ela passa a ter comportamentos absurdos e comprometedores. E tem também a subjugação corporal ou física, porque aqui nesse caso, na subjugação corporal e física, o espírito vai atuar sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários. Então, na subjugação moral, a pessoa fica incapaz de tomar soluções e passa a ter comportamentos absurdos. Já na subjugação corporal ou física, a ação dos espíritos obsessores é sobre a parte física dela. Ela passa a ter atitudes comportamentais, assim, no sentido de movimentos corporais, atitudes corporais que ela não consegue mais controlar, ou seja, movimentos corporais involuntários. Aí a Kardec vai dar até um exemplo, isso está no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, item 240, de um homem que não era um homem, diz Kardec, ele não diz o nome, que não era um homem nem muito jovem nem belo, e que toda vez que esse homem passava na frente de uma determinada moça, uma mulher muito bonita e muito jovem, ele que não tinha nenhuma pretensão em relação àquela moça, o espírito que o obsidiava fazia com que ele chegasse para ela, pegasse a mão dela e pedia ela em casamento. Só que aquele homem, ele não queria nem pegar a mão dela e nem pedi-la em casamento. Mas o espírito obsessor, que tinha completo domínio sobre os seus movimentos corporais, fazia com que ele tivesse essa atitude de pegar a mão da moça e pedi-la em casamento, mesmo ele não desejando nada disso para com a moça. E em alguns momentos, esse mesmo homem, em determinados momentos, situações da rua, o espírito obsessor fazia com que ele se ajoelhasse no chão e beijasse o chão. E ele não tinha nenhuma vontade de fazer isso. E diz Allan Kardec assim: esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não era, porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra a sua vontade, e com isso ele sofria horrivelmente. Então a gente vê que ele estava de posse, de lucidez daquela situação, só que ele não tinha mais domínio sobre o próprio corpo físico dele. E aí, tomando proporções mais adiantadas, porque o nosso tempo já está indo, a gente vai detectar agora, nesse instante, que qual dessas escalas, em qual dessas gradações a gente vai colocar com certeza a mulher que sofria de um problema de ficar encurvada o tempo todo. Porque Jesus mal coloca a mão nela, diz que ela está liberta e ela se endireita e agradece. A gente vai ver que provavelmente essa mulher sofria de subjugação corporal. Então a gente já vai fechando essas conclusões. Mas seguindo um pouco mais sobre o assunto obsessão, que é sempre muito importante a gente fazer tantas reflexões como rever os conceitos, até em função de nos protegermos, como uma profilaxia para nós mesmos e também para os outros, para aqueles que nós recebemos nas nossas casas espíritas, sempre, né? Nós vamos ver no próprio livro dos médiuns, Kardec falando sobre as causas da obsessão. Então Kardec separa
que há pelo menos duas causas claras e didáticas para os processos obsessivos. Estão relacionados às questões do passado, às obsessões kármicas ou do passado, ou seja, elas estão vinculadas a comportamento que nós tivemos no passado, a atitudes nossas referentes ao nosso passado, que nós sabemos que ficam impressas na nossa consciência em forma de culpa, porque toda vez que nós derrogamos as leis de Deus, nós infringimos as leis de Deus, nós sabemos que nós precisamos nos tornar quite às leis de Deus. Mas quando a gente não tem consciência exata, não tem o devido discernimento de que nós infringimos as suas leis, ela fica lá gravada no nosso consciente em forma de culpa. E aí talvez vocês estejam perguntando, e quando a gente tem consciência? Bom, quando a gente tem consciência que a gente infringiu as leis de Deus, nós poderemos tão somente tomarmos o caminho do arrependimento, que isso está lá no livro Céu e Inferno, que nós precisamos passar por 3 momentos didáticos para nos libertarmos das nossas infrações das leis de Deus, que é o arrependimento, a expiação e a reparação. O arrepender significa tomar consciência. Então, toda vez que nós tomamos a consciência de que nós infringimos as leis de Deus, nós podemos imediatamente seguir para o segundo estágio, que é a expiação, e depois o terceiro, que é a reparação. Mas quando a gente não toma conhecimento imediatamente, ele fica gravado na nossa inconsciência como culpa. E aí esse comportamento que está lá atrás, o comportamento de infração das leis de Deus, que fica gravado como culpa, ele vai se tornar uma patologia, vai nos deixar suscetíveis da ação dos espíritos inferiores. Por isso que a doutrina dos espíritos, ela preconiza muitas questões do autoconhecimento e da reforma íntima. Porque se nós estivermos sempre dentro desse processo de autoconhecimento, nós vamos poder verificar as nossas infrações perante as leis de Deus e não vamos permitir que essas infrações elas fiquem registradas como culpas, porque uma vez registradas como culpa, elas nos deixam a portas abertas para obsessões. Então, as obsessões kármicas ou passadas, elas dizem respeito a comportamentos assumidos no passado. Então, quando o obsessor ele se aproxima de nós, ele tem total liberdade. Por quê? Total não vou dizer, mas ele tem liberdade para influenciar a nossa vida a ponto de nos obsidiarmos desde uma forma simples até uma subjugação. Então, precisamos trabalhar a culpa. Qual o motivo desse obsessor de formas da causa kármica ou passada? Qual o motivo da obsessão dele? Ele quer compensações, mas ele quer compensações pela vingança. Ele não compreende que vingar não é reparar. Vingar-se não é corrigir, porque vingar é jogar na mesma moeda. Ele não compreende que é preciso que se estabeleça entre esses dois seres que estão vinculados por laços magnéticos negativos. Ele não compreende que para anular essa ação negativa, há a necessidade da construção pelo perdão para chegarmos ao processo do amor, porque nós fomos todos criados por Deus para amarmos. Por isso que as leis de Deus são leis de amor. Não, nós não vamos ver lá as leis de Deus, leis da vingança, mas sim leis de amor. Então ele não compreende que pela vingança ele não vai ter a compensação, a reparação devida, mas só através dos laços do amor, que esses dois foram chamados novamente a viverem juntos, obsessor e obsidiados, não para se prejudicarem, mas sim para se perdoarem e voltarem ao caminho do amor, que é o caminho que nos conduz às leis de Deus e às libertações dos ciclos reencarnatórios de dor. E temos também as obsessões oportunistas ou parasitárias ou atuais. O que são essas obsessões oportunistas? São aquelas promovidas pelos nossos vícios. Vamos supor que eu tenha um vício, que é falar mal da vida dos outros. Um exemplo, eu sou uma pessoa maledicente.
está passando aqui por perto de mim um espírito que também desencarnou e era maledicente, era um fofoqueiro. Ele passa e olha assim para mim, olha essa pessoa, eu não conheço ela não, mas ela gosta de fazer fofoca, eu também vou me unir a ela. Né? São as obsessões que nós acabamos atraindo, que são fortuitas. Nós não precisávamos passar por elas, mas por termos ainda vícios repetitivos arraigados dentro de nós, como esse que eu dei fortuitamente um exemplo, nós poderíamos desencadear um processo obsessivo que muitas vezes não tem nada a ver com causas passadas, mas sim com causas presentes do meu comportamento. Como, por exemplo, a pessoa que tem um vício qualquer, um vício químico qualquer, por uma bebida, por exemplo, ela poderá atrair para si uma obsessão oportunista, uma obsessão parasitária, uma obsessão atual, que nada tem a ver com o passado dela, mas sim com o comportamento dela presente. E aí o que era aquele obsessor? As sensações físicas, o prazer que ele sentia quando ele fazia fofoca, o prazer que ele sentia quando ele estava aqui encarnado e podia beber ou comer. Então, são aí novamente enfatizando a importância de todos nós nos autoconhecermos para podermos nos desvincularmos desses processos obsessivos. Eu falei das duas causas, que muitas vezes quando a gente está sofrendo um processo obsessivo, ou quando alguém vai à casa espírita e fala assim, o que eu fiz em outras vidas? Às vezes não foi em outras vidas, é o que você está fazendo nessa atual. Às vezes não é uma obsessão que guarda uma relação com causas passadas, mas sim com o seu comportamento presente que não foi modificado. Né? Então é a importância da gente relembrar esses conceitos para fazermos a profilaxia em nós mesmos e naqueles que estão ao nosso redor. Como a gente viu, portanto, até agora, a base dos processos obsessivos é a mente. O que plasmamos, o que produzimos em nossa mente, automaticamente nós também atraímos para nós mesmos. Então, se nós plasmarmos ao nosso redor paz, amor, felicidade, boa conduta, nós estaremos atraindo a presença dos bons espíritos que jamais irão nos obsidiar, mas sim nos ajudar, nos incentivar no processo evolutivo. Então, o que plasmamos em nossa mente, nós atraímos fatalmente. Por isso, a necessidade é urgente de orar e vigiar, principalmente vigiar. Quais são as minhas emoções de base? Quais são as minhas emoções no cotidiano? Eu sou uma pessoa que tem uma tendência a ter emoções de menos-valia, a emoções de culpa, me sentir culpado por todas as coisas que acontecem. Como eu sou? Qual é a minha emoção de base? Qualquer coisa, eu me sinto muito contrariada, logo eu fico irritada, contrariada. Quais são as minhas emoções? O que eu estou sentindo nesse momento? Por que eu sinto algo por fulano e não sinto algo por ciclano? É importante a gente começar a se autoconhecer, para nós verdadeiramente podermos nos desvincularmos da ação, da influência dos espíritos que são imperfeitos, dos espíritos obsessores. É isso que nós precisamos verdadeiramente refletirmos no nosso dia a dia. Deixa eu avançar um pouquinho mais. Como a gente viu, essa mulher, a obsessão dessa mulher que sofria desse processo de curvatura da coluna vertebral, que quero crer que deve ter sido um processo de cifose muito avançado, que não era verdadeiramente um problema estrutural, mas sim um problema de ordem espiritual. Nós vimos pelas gradações das obsessões que provavelmente esse era um processo de subjugação corporal. E aí a gente quer saber, mas será que tem uma terapêutica? A Casa Espírita oferece uma terapêutica para nos ajudar no processo de cura, se nós, porventura, estivermos sofrendo uma influência dos espíritos obsessores? Sim, temos várias terapêuticas da Casa Espírita e eu retirei essas terapêuticas de um livro da Sueli Caldas Schubert, que eu gosto muito, intitulado Obsessão e Desobsessão, da segunda parte, que ela vai falar dos tratamentos que a Casa Espírita poderão oferecer para nos
ajudar a nos desvincularmos dos processos obsessivos. A primeira ajuda é orientação e esclarecimento, que é dada no plantão fraterno, ou no atendimento fraterno, como é colocado em muitas casas, né? Lá nós vamos receber, ou nós poderemos dar às pessoas, os esclarecimentos, como nós, essa noite aqui, fizemos toda uma revisão, toda uma reflexão, explicar o que é o processo obsessivo, né? Que é um processo de mente a mente, que precisamos trabalhar com os nossos conteúdos internos para podermos nos desvincularmos desse processo. Mas a casa espírita também tem um outro recurso que ela pode nos oferecer para nos ajudar. Estou reforçando a palavra ajudar, que é o passe, que é a fluidoterapia, que é como se fosse uma chuveirada que vai nos limpar, que vai nos ajudar a ficarmos mais leves, podermos enxergar as coisas com mais amplitude. Mas o passe ele vai nos ajudar. Naquele instante ali, ele vai estar nos libertando de todos aqueles miasmas, de todas aquelas influências negativas que a gente vai ficando totalmente envolvido daquela psicosfera negativa dos obsessores. Mas ele vai nos liberar, nos aliviar naquele instante. Porque se eu sair da casa espírita, botar meu pé para lá de fora da rua e voltar a ter o mesmo padrão de pensamentos, do mesmo padrão de comportamento anterior, o que vai acontecer? Toda aquela minha psicosfera que foi toda lá higienizada no passe, ela vai se perder. Daqui a pouco eu estou novamente, né, coberta com aquela psicosfera de negatividade do espírito obsessor. Então a gente sabe que o passe, ele ajuda, mas para que eu possa manter aquela limpeza que ele fez na minha psicosfera e que me ajudou a enxergar o problema com uma amplitude maior, eu preciso, para tal, manter os bons pensamentos, fazer o autoconhecimento e a reforma íntima. Nós também, dentro da terapêutica espírita, nós vamos ensinar as pessoas o culto do lar, que é uma oração que a gente vai fazer em um dia da semana, num determinado horário, para ajudarmos a mantermos a psicosfera da nossa casa, manter a nossa própria psicosfera. Nós vamos ofertar a água fluidificada, que vai nos ajudar a revigorar as nossas energias. Nós vamos indicar as pessoas a frequentarem as reuniões públicas, porque nas palestras é o momento em que a gente vai poder treinar, ficar no aqui e agora, prestando atenção naqueles ensinamentos, recebendo aqueles ensinamentos e nos esclarecendo e ao mesmo tempo nos ensinando a nos mantermos no aqui e agora. E também vamos poder levar o nome daquela pessoa para a reunião de desobsessão, que é uma reunião privada. Tudo isso a Casa Espírita tem hoje para oferecer como um recurso que irá nos ajudar. Mas a Sueli Caldas Schubert, ela vai nos mostrar um recurso que poderá nos curar. Qual é esse processo? Essa terapêutica chama-se autodesobsessão, que consiste a autodesobsessão, consiste em nos libertarmos dos vícios morais que todos nós carregamos. E para fazermos esse processo de autodesobsessão, nós precisamos entrar ou começarmos a entrar nos processos de autoconhecimento e reforma íntima. Sem isso, nós não ficaremos curados, porque se todo processo obsessivo é um processo mental, nós precisamos modificar os nossos padrões mentais, modificarmos o homem velho, transformar o homem velho que habita dentro de nós num homem reformado, num homem com qualidades morais significativas. Então, o processo para realmente dar certo, nós precisamos nos autoconhecer. E como nós podemos fazer isso? Podemos recorrer à questão 919A de O Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho vai nos ensinar o que ele fazia todos os dias, que no final do dia ele reservava um período de reflexões e avaliava todo dia o que ele tinha feito em relação ao outro, o que ele tinha feito em relação a ele, em relação a Deus, se o comportamento que ele teve em relação a fulano, cicrano, beltrano, ou em relação a ele, estava de acordo com as leis de Deus ou estava fora das leis de Deus. Então, gente, os obsessores, eles não criam o mal dentro de mim.
Eles apenas trabalham com o mal que há dentro de mim. Então, para que eu possa ficar curada dos meus processos obsessivos, eu preciso me conhecer, saber os vícios que eu carrego e transformar os vícios em virtudes. Muito obrigada a todos pela paciência de vocês. Agradeço a oportunidade de trabalho e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa invadir os nossos corações e nos trazer fortaleza moral para nos transformarmos em pessoas melhores. Muito obrigada. Gratidão, Nir, pela excelente palestra. Todo mundo bastante envolvido, gostou muito da sua exposição. E lembrando de um tema muito interessante, que ficou intrigante e você conseguiu envolver todo mundo no que era um momento realmente muito importante dessa passagem bíblica e todas as lições que podem servir para nós em todos os nossos momentos. Obrigada. Então, lembrando dos nossos avisos de sempre, segundas-feiras, 10 da manhã, nós temos o Mauro com as pérolas da codificação. Nas quartas-feiras, 15 horas, eu e Cleide recebemos convidados para as pérolas do codificador, aliás, as palavras do codificador. Na quarta-feira, 8 da noite, eu estarei com vocês tratando de 2 assuntos pertinentes, possessos e convulsionários, baseado em O Livro dos Espíritos. Na quinta-feira, 16 horas, Doris Gandres falará sobre o Livro dos Médiuns com vocês. E no próximo sábado, Lília Machado estará aqui com o tema livre e também trará certamente muitas coisas importantes para todos nós. Então, vou deixar aqui para a gente falar rapidinho, dar um abraço nesse povo que a gente ama de paixão e que fica aqui. Todo mundo que saudou você. Olha quanta gente está aqui hoje. Que bom. Muita gente mesmo. Chegamos a ter 40 pessoas online e certamente outras pessoas estarão aí presentes, vindo aqui e trazendo suas contribuições. Então, estou tentando lembrar onde eu parei aqui, porque foi logo no início. Então, vem aqui. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Não repeti o nome, mas vamos ver mais ou menos aqui. Já achei. Então, saudar também Miriam Boechat, Marcele Buksinski, Leila Brandi, Luiz William Gregory, Helene Bastos, Cláudia Santana, Joel Almada, Malu Azevedo, Márcia Rodrigues, Sônia Maria Gama Félix, Cláudia Serenário, André Viviana Taubman, Marcelo Redivivo, Tânia Correia, Yasmine Diogo, Dilma Brito Rosa, Marcelo Pellegrino, Márcia Nélia, José Carlos Pereira, Ralf Campos, Cleide Coalho, Maria Fátima, Fernando Costa, Mirza Rolim, Jussara Abreu Vaquim, quem mais? Célia Leal, Angela de Faria Vieira, acho que só. Aí, lembrando que alguém falou aqui que essa palestra permanecerá gravada e disponível para ser compartilhada e revista. São parabenizado também Gisele Denis Júlio, Vânia Fernandes Amaral, todo mundo, Clarice Silva e todo mundo que de repente vai ver depois essa palestra, que sempre fica gravado aqui nos nossas, como a gente costuma dizer, timeline, né? Que na verdade são as notícias da casa. Então, para a gente encerrar, sem querer abusar um pouquinho, mas já abusando, para você fazer a nossa prece final. Muito obrigada, farei sim. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, reforça em nós, Senhor, a coragem de olharmos para dentro de nós mesmos, Senhor, e enxergarmos em verdade quem somos, com todos os vícios, mas também com todas as qualidades que já conseguimos amealhar ao longo das nossas reencarnações, através do nosso esforço repetitivo em nos melhorarmos a cada dia. Ajude-nos, Senhor, a ter essa coragem, mas também reforce em nós a perseverança para nós não desistirmos, porque todos nós podemos nos transformar, a todos nós está destinado a felicidade relativa, a paz relativa.
todos nós poderemos sair dos ciclos reencarnatórios de dor. A isso a doutrina dos Espíritos nos traz essa lucidez e esses esclarecimentos. Gratidão imensa, Senhor. Gratidão a nosso Senhor Jesus Cristo, que há mais de 2000 anos veio aqui pessoalmente deixar tantos conhecimentos, que são verdadeiros roteiros para nós seguirmos e nos libertarmos de todos esses sofrimentos que ainda temos em nossas vidas. Gratidão eterna também aos nossos mentores espirituais que de uma forma tão carinhosa e abnegada nos protegem, nos guiam, zelam por nós, torcem por nós para que nós possamos conseguir superar a nós mesmos a cada dia. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos juntos em pensamentos e em sentimentos, reforçando os nossos ideais e nos fortalecendo. E que essa paz e esse amor prossiga entre todos nós, hoje, agora e sempre. Gratidão. Muito obrigada a todos. Gratidão, Eni, gratidão a todos que acompanharam também o estudo. Saudar também o Vitor Boechat, que chegou agora no finalzinho, mas deve estar aí desde cedo, mas não tem problema, o importante é chegar. Quem não viu, pode ver desde o início. E ficamos aqui com aquele sorrisão que eu gosto sempre de deixar, que é o sorrisão do nosso amado Mestre Jesus. Então, abraço enorme, Eni, gratidão por todo esse trabalho, por todo esse carinho. E também beijo a todo mundo que pôde nos acompanhar. E até a próxima reunião conosco aqui.